Negócios com Impacto. Olá, estamos de volta ao Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Neste espaço contamos histórias de antigos alunos da Católica Lisbon e das ideias que os levou a criar negócios que fazem a diferença. Eu sou a Cristina Nascimento e hoje a minha convidada Liliana Diniz, professora da Católica Lisbon, neste regresso depois da pausa de verão. O episódio desta semana vai ser diferente, não vamos conhecer um negócio que faz a diferença, mas vamos estar à conversa com uma especialista num tipo de negócios que muitas vezes fazem a diferença. Olá Liliana, muito bem-vinda. A Liliana é especialista em negócios familiares, é investigadora da Católica Lisbon, há uma década que trabalha nesta área. Antes de mais, começava por lhe pedir uma definição de negócios familiares. São negócios que apenas empregam pessoas da mesma família? São negócios de pequena dimensão? O que são ao certo? A discussão sobre a definição do que é uma empresa familiar é uma coisa que na academia já tem vários anos. A última vez que houve uma revisão, encontrou-se mais de 80 possíveis definições. Às vezes as empresas sentem-se como familiares, mas não têm a maioria do controle das ações, outras vezes é o contrário, por isso é bastante difícil definir uma empresa familiar. Aquilo que eu uso, a definição com a qual eu me identifico mais, é a intenção de passar para a geração seguinte. Portanto, um negócio que é criado já com essa intenção, é isso? Pode não ser criado com a intenção, mas em algum momento o fundador passa a ter essa intenção. Porque quando faz essa mudança de mentalidade, a unidade de tempo muda. Isso significa que eu estou disposto a fazer investimentos cujo retorno vem mais tarde, porque mesmo que não seja eu beneficiar do retorno, a geração seguinte vai beneficiar. A unidade de tempo na tomada de decisão, a tolerância ao risco, estar disposto a esperar mais pelo retorno, tudo isso muda e é isso que vai ter impacto na forma como a empresa é gerida. E eu acho que essa intenção de passar à geração seguinte é o que faz com que uma empresa seja familiar. E vamos lá tentar caracterizar também um pouco mais os negócios familiares em Portugal. Há áreas de negócios que são mais dadas a serem negócios familiares, por exemplo, restaurantes ou mercearias, é mais provável serem de família do que um sapateiro, por exemplo. Há áreas de negócios típicas de negócios familiares? Para Portugal não existem dados e daí que a Católica tenha criado esta Family Business Platform também para melhor entender a realidade portuguesa e realizar investigação nesta área. Mas o que é facto é que o que nós sabemos dos estudos feitos lá fora é que a realidade portuguesa não é diferente do resto. Estima-se, pela Associação das Empresas Familiares, que 70% das empresas em Portugal sejam familiares. Mas se formos para países como a Irlanda ou a Dinamarca, a Irlanda tem há cerca de 75, a Dinamarca 77, a Itália acho que passa aos 80. Por isso, não é o negócio, ou o tipo de negócio ou o setor que é importante aqui. Porque as empresas familiares a nível global são responsáveis representam mais de 80% das empresas todas. E em cada país estima-se que sejam responsáveis por mais de 60% do PIB e mais de 50% do emprego que é criado. Portugal andará alinhado com esses números? Eu poderei responder melhor a isso daqui a uns tempos. Por quê? Porque a Católica ainda está na plataforma a desenvolver esses estudos, mas sim, para Portugal não será diferente do resto da Europa. Até porque há uma enorme igualdade, a Alemanha, etc., todos esses países estão todos acima dos 60%, 70%. Portanto, já é conhecido que o tecido empresarial português é dominantemente feito por pequenas e médias empresas. Agora podemos acrescentar esse dado também, e negócios familiares. A questão das pequenas e médias empresas, há aqui uma pequena nuance, que é, muitas vezes associamos empresas familiares ao restaurante, à pastelaria, aos pequenos negócios. Não é necessariamente pela forma como definimos, ou seja, muitas dessas pessoas realmente trabalham com membros da família, mas não têm a intenção que os seus filhos continuem o talho, ou a pastelaria, ou a sapataria.
Eles querem, criaram este negócio, é autoemprego, para poderem proporcionar aos seus filhos uma vida diferente. Querem que eles estudem, querem que eles tenham outro tipo de emprego. E isso não é uma empresa familiar, porque lá está, não há intenção de passar à geração seguinte. Quando um dono de um restaurante começa a fazer investimentos e a abrir um segundo restaurante, um terceiro, ou um franchise, ou o que for, aí há uma intenção clara de dar uma continuidade diferente, não é? E aí já podemos começar a falar em empresas familiares. E isso acontece com frequência? Ou seja, essa intenção de passar do autoemprego para uma empresa familiar é frequente ou também ainda não há dados sobre isso? É um acaso? É possível mais ou menos prever o curso da coisa? Não, prever nunca é possível, até porque estamos a tratar de comportamento humano, não é? Mas há uma série de coisas que têm que estar alinhadas. Os interesses que desde cedo nós vemos nos nossos filhos, se estão ou não alinhados, os nossos próprios interesses, se nós queremos aquele tipo de vida para os nossos filhos ou não, tudo isso vai determinar. O que nós sabemos é que a taxa de mortalidade das empresas familiares é muito, muito grande. Cerca de 70% entre a primeira e a segunda geração e 90% entre a segunda e a terceira geração. E isto tem muito a ver com o facto de o ser humano testa incerteza, não é? Por isso, quando nós não sabemos o que é que vai acontecer ou quais são as regras do jogo, começamos a criar expectativas, começamos a criar assunções, etc., que depois podem sair frustradas e que vão gerar conflitos mais tarde. Uhum. E essa taxa de insucesso dos negócios familiares poderá de alguma forma estar relacionado também com este universo cada vez mais global e competitivo? Não necessariamente, não, porque o que se passa com a taxa de mortalidade das empresas familiares tem a ver com, por um lado, a falta de clareza das regras do jogo. Não há um plano de sucessão. A geração sénior tem uma enorme resistência a começar a planear a sua sucessão. E isto tem a ver com... É completamente compreensível, não é? Quer dizer, eu dediquei a minha vida toda a este negócio e agora, de repente, eu tenho que pensar que estou a chegar ao fim da minha vida ativa. E isso é enfrentar a sua própria mortalidade. É um tipo de conversa que ninguém quer ter, pelo menos de bom grado, não é? Se sentir pressão da geração seguinte para ter essa conversa fora de tempo, quando ainda não está preparado, começa a sentir que isto é pessoal. Mas isso eu já não sou capaz, quer dizer, hoje em dia as pessoas aos 70, 80 anos ainda têm uma qualidade de vida ótima, têm mentalidades ótimas, conseguem funcionar sozinhos bem, não é? A longevidade também tem esta característica. Por isso, nós vemos, por exemplo, o CEO da LVMH, dona da Louis Vuitton, 5 filhos, todos em posições de liderança dentro do grupo, acabou de adicionar mais 5 anos ao seu mandato, até aos 85 anos. Isto não tem a ver com a dimensão da empresa, tem a ver com o comportamento humano, enfrentar a própria mortalidade. Mas o facto de existirem negócios familiares que muitas vezes são de pequena dimensão, negócios familiares com a dimensão da Louis Vuitton, se calhar serão uma exceção e não uma regra, digo eu, ou estou errada? Em Portugal, as grandes empresas que nos vêm à cabeça são familiares. Jerónimo Martins, a Amorim, a Renova, a Delta. Mas que são uma percentagem reduzida relativamente ao universo empresarial português. Em todo lado, as grandes empresas são sempre uma percentagem reduzida. A maior parte do tecido empresarial é sempre PMEs. Portanto, num mundo cada vez mais global e competitivo, podemos dizer que os negócios familiares tenderão a deixar de existir ou não faz sentido? Não, eu acho que não. Os negócios familiares têm tanta possibilidade de deixar de existir como o tecido económico de qualquer país, porque é a maioria do tecido empresarial. O que significa é que as empresas familiares têm uma enorme vantagem, que é a agilidade e o facto de terem um certo grau de informalidade. Por isso a tomada de decisão é muito rápida. E isso permite-lhes avançar mais rápido. Por outro lado, tem aquelas que já têm uma história. A história não é imitável por nenhum concorrente. A confiança criada nos consumidores, a reputação, nada disso pode ser imitado.
E isso pode ser, se for usado como instrumentos de gestão, podem ser vantagens competitivas. A Fiat 500, o Fiat 500, por exemplo, pertence à Fiat. A Fiat é uma empresa familiar. Não podia ser criado, não podia ser reproduzido por nenhuma outra marca. Era falso. Podem fazer um carro pequenininho, mas não podem fazer um Fiat 500. Esta história, este voltar ao passado, este recordar, é uma vantagem só da Fiat. Estava-me a dizer que nos negócios familiares o processo de decisão é mais rápido, dado o ambiente informal, mas também existem ligações humanas e familiares. Isso não pode ser uma dificuldade na gestão de negócios familiares? Como em qualquer outro ambiente, não é? Se trabalhar com o seu marido na mesma empresa, seja o que for, vai sempre transbordar para a vida familiar. A questão é, se forem criados os mecanismos para separar o que é família do que é negócio, e se houver os momentos para falar sobre o que é negócio, sobre o que é família, não há necessidade de que os dois transbordem para as outras esferas, não é? Por exemplo, há um caso que eu costumo partilhar com os meus alunos de uma reunião de board. E um dos membros do board queria falar sobre o jardim da casa de família e quem é que tinha cortado as rosas do jardim. Isto estava a ser discutido numa reunião de board onde há imensas pessoas que nem sequer são da família, porque não havia um espaço para discutir isto em família. Se esses mecanismos estiverem criados, reparem, os irmãos ainda é a geração mais fácil, porque eles tiveram o mesmo crescimento, a mesma educação, a mesma partilha de experiências, não é? Por isso, no fim do dia, aconteça o que acontecer, é o meu irmão e eu vou sempre apoiá-lo. Os primos, as coisas já não são bem assim. Têm crescimentos diferentes, experiências diferentes, têm férias passadas em sítios diferentes, têm outra mentalidade. Por isso, se nós não criarmos momentos para que eles tenham este laço, para que eles tenham esta identidade própria, o passar as férias na casa dos avós todos juntos é fundamental para isto. Porque, caso contrário, eles são estranhos e cada um vai ter o seu próprio interesse e vai defender o seu próprio interesse, em vez de pensar como um todo sobre o futuro daquilo que é a família. E a inovação em negócios familiares pode ser mais difícil, ou tal como o processo de decisão que me diz que é mais fácil, a inovação também é mais fácil? Existe uma corrente de investigação que se dedica à inovação através da tradição. E quando isto é feito, é muito bem feito. E um dos exemplos é o Fiat 500, não é? O pegar no design, inovar através do design, mas com estes elementos de tradição. Porque lá está, as empresas familiares têm coisas que não são facilmente imitáveis. Podem adaptar a tecnologia, podem usar um design revivalista, etc. E isso permite-lhes inovar de outra maneira, de uma forma. Para além disso, também as empresas familiares têm maior boa vontade da parte dos consumidores no que diz respeito a experimentar produtos novos. Se é uma empresa na qual eu já confio, e eu confio porque conheço a cara ou conheço quem está por trás, eu posso estar mais disposto a experimentar aquele produto que é novo do que de uma marca que eu nunca ouvi falar nem nunca vi. Percebo. Há pouco estava-me a dizer que há mecanismos para ajudar a separar os dois universos, não é? O familiar e o do negócio, o empresarial. Há conselhos específicos, há formações específicas para quem quer criar um negócio familiar, que já tenha quando cria um negócio já tenha esse mindset, essa intenção. Há conselhos específicos, ou criar um negócio familiar é o mesmo que criar um negócio normal, sem ser familiar? Eu não tenho dados que me permitam dizer se quando alguém cria uma empresa já tem a decisão tomada de que vai ser uma empresa familiar. Em alguns casos acredito que sim, não sei se em todos, mas em algum momento pode ser porque os filhos se começam a interessar pelo negócio, pode ser porque o negócio começa a crescer e tem outra dimensão, em algum momento há esse shift. O que é importante ter desde o início bem claro são as regras do jogo bem definidas, mesmo que seja com um sócio. Se as regras não estiverem bem claras, a probabilidade de conflito está sempre lá e é sempre alta.
qualquer jogo que muda as regras a meio vai sempre criar conflito, porque o ser humano detesta a incerteza. Por isso, se estiverem criados esses mecanismos, se houver tanto ao nível da empresa, e à medida que ela vai crescendo, é mais comum ver isto entre a segunda e a terceira geração do que na primeira, também pelas razões que eu referia, a questão da mortalidade, etc. Mas se houver um board que permita aconselhar aquilo que é negócio e que não seja só a perspectiva da família, que traga a perspectiva de fora, se houver os mecanismos de apoio à família, como existe, por exemplo, um documento que é o Family Constitution, que no fundo o que diz são as regras da família. A nossa visão de longo prazo enquanto família, o que é que nós queremos, qual é o nosso propósito, e as novas gerações identificam-se muito com essa questão do propósito, não é? Por isso, estas regras bem definidas, o haver momentos em que nós estamos todos juntos enquanto família e estamos só enquanto família a criar laços, e haver momentos em que estamos a aprender sobre o negócio, porque mesmo que a minha profissão não me permita ser um potencial sucessor, eu só poderei ser um dono responsável se eu perceber o que é a informação que me é dada sobre o negócio. Uhum. E se eu for, por exemplo, arquiteto ou médico, é natural que eu não perceba uma demonstração financeira. Mas alguém vai ter que me ensinar para eu poder ser um dono responsável. E isto faz parte desses mecanismos de criar limites entre aquilo que é família, aquilo que é ownership e aquilo que é o negócio, e criar a formação que é necessária para que todos os membros da família, acionistas ou não, estejam alinhados. Pois, porque também existe essa vertente de negócio familiar, em que o negócio é familiar não porque existe alguém da família a gerir diretamente o negócio, mas porque é o proprietário do negócio. Portanto, exatamente, não é preciso saber do métier, como se costuma dizer. O que é mais comum? É os negócios familiares em que a família está com as mãos na massa ou que está só a gerir a propriedade? O mais comum, pela dimensão, são ter membros da família dentro da gestão ativa do negócio. À medida que vão crescendo e se vão profissionalizando e vão diversificando, então aí é normal vermos que cada empresa do grupo tem o seu CEO, que não é necessariamente a família, e a família é representada no board e faz parte do conselho de acionistas. Mas isso tem a ver também com a evolução e com o crescimento das empresas, até porque depois há o risco de, se uma empresa é muito profissional, ainda é familiar, os valores ainda lá estão ou não, não é? Começa a ser difícil perceber essa identidade familiar. Depende, exato, depende se há o trabalho que é feito ou não, porque repare, muitas vezes há a ideia de que planear a sucessão é fazer um testamento ou distribuir os bens. Isto não quer dizer nada para o sucesso do negócio nem da família. Há um estudo americano muito engraçado que diz que a nova geração demora, em média, 19 dias a comprar um carro novo depois de ter recebido a herança. O que é que isto significa? Isto significa que aquelas pessoas estão a fazer o que sabem, o que podem, com os recursos que têm. E se não lhes foi ensinado a gerir dinheiro, se não lhes foi ensinado quais são os valores da família, porque para a geração sénior há coisas que são tão óbvias que não vale a pena perder tempo, não é? É aquela mentalidade do se eu não digo nada é porque está bem. E esta definição do que é a minha visão de longo prazo para a nossa família e, consequentemente, para o negócio. E ensinar estes valores é um trabalho que tem que ser da geração sénior e que muitas vezes eles não veem a necessidade de o fazer. E depois isso tem consequências, que é a geração júnior faz o melhor que pode com os recursos que tem. Se não tem recursos, compra um carro. Liliana, como eu dizia, a Liliana há 10 anos que trabalha nesta área. Porquê é que a sua carreira profissional acabou por enverdar para esta linha de investigação? Há um negócio familiar na sua família? Eu sempre quis seguir a academia, mas na altura em que acabei os estudos queria dar um tempo e sim, trabalhei na empresa da minha família durante muito tempo. Quando decidi que estava na altura de voltar a tentar este percurso da academia, achei que tinha que escolher um tema que fosse suficientemente interessante para eu abdicar de domingos na praia para ficar em casa a trabalhar. E a única coisa que falava mesmo
ao meu coração e que me faria fazer tal coisa era se continuasse a estudar aquilo que eu sabia fazer, que era trabalhar em empresas familiares. Mas não é uma matéria ainda muito comum, aliás, o que me estava a dizer é que há falta de dados. Esta é uma aposta da Católica Lisbon. Sim, a Católica tem tido um papel muito importante nisso desde o início. Foi a primeira universidade a criar uma cadeira de licenciatura que tem vindo a crescer. A cadeira acontece nos 2 semestres e há sempre muita procura. Depois criou a cadeira de mestrado, em que a maior parte dos alunos são estrangeiros e escolhem a cadeira, por isso o que também mostra que isto não é só uma realidade portuguesa. E as teses de mestrado também, ou seja, eu tenho muitos alunos de mestrado que escolhem fazer a tese comigo para poderem continuar a estudar este tema. Portanto, é uma matéria que certamente ainda ouviremos falar com novos dados e novas informações à medida que academicamente for sendo mais explorada. Sim, a Católica tem tido um trabalho muito ativo e muito importante com a criação da plataforma, com a criação de uma série de eventos que faz a ponte entre a academia e a prática. Nós temos o Family Business Day, o Founders Forum, são eventos em português em que nós tentamos trazer aquilo que é a investigação para uma linguagem normal, sem estatística, sem grandes floreados, não é? Tentar passar a mensagem daquilo que se faz lá fora e que se vai fazendo cá também, de forma a tentar ajudar as empresas familiares. Trazemos também aquelas que podem ser um exemplo disso na prática e criar esta comunicação entre as empresas de modo a que todos possamos melhorar. Muito bem. Hoje chegamos ao fim do Negócios com Impacto desta semana. Hoje com Liliana Diniz, professora da Católica Lisbon. Em breve teremos novo episódio com novas histórias de negócios que fazem a diferença. Negócios com Impacto.